Olá, amados, graça e paz, bom dia, mais um dia na presença do Senhor. Só temos aqui a agradecer a Deus, pois Ele é fiel e tem cuidado de nós. Compartilhar com os amados irmãos uma palavra, em 2 Samuel, capítulo 9, fala da bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Diz assim: E disse Davi, ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é tu, servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhe-as, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor de contínuo, comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Quando o rei pergunta, ainda não há alguém da casa de Saul, a Ziba, Ziba, o rei estava perguntando se havia alguém, mas nota-se que Ziba, ele responde: há um filho de Jonatas. Mas nota-se também que ele diz: ele é aleijado de ambos os pés. Sabe, amados, nós não temos que ter zelo para não fazermos julgamentos em relação às pessoas. Em Romanos capítulo 14, versículo 3, nos ensina assim a palavra do Senhor: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Nós temos que ser como servos, como aquele que serve a Deus. Nós temos que, independente se a gente está no palácio ou está na fazenda, independente se está na vergonha ou está na honra, nós temos que ser gratos a Deus a todo momento, independente de onde nós estivermos. E jamais nós devemos elucidar a vergonha de nossos amados irmãos. Todos nós, se hoje a posição é de palácio, sabe é o momento em que viveu na vergonha de humilhação. Sabe o quanto foi difícil para chegar até aí. E sabe, também tem consciência de que, assim como aqueles irmãos que estão na vergonha, que estão na humilhação,
que Deus colocará eles na mesma situação. Mas nós precisamos de ter zelo para quando Deus nos coloca no palácio, nós não deixamos isso transparecer. Nós não precisamos de mostrar para ninguém, né? Porque Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração, nossos pensamentos. Nós não podemos avaliar os nossos irmãos. A situação que ele encontra não reflete a comunhão que ele está para com Deus. Às vezes nós temos uma imagem diferente. Para que os irmãos compreendam esta palavra, eu vou contar um testemunho. Um dia eu estava na igreja, uma igreja que eu não conhecia, e eu via o pastor pregando, e eu via uma senhora que estava sentada ali na cadeira. E Deus foi ministrando a meu coração que era para falar algo para aquela senhora. E quando eu entreguei a mensagem a ela após o culto, eu chamei ela no canto, as lágrimas corriam dos seus olhos. E ela foi me relatar que ela estava ali naquela igreja há 20 anos, lavando banheiro. Ela lavava o banheiro, ela lavava a igreja, ela cuidava das cadeiras. E ela nunca teve uma oportunidade nem de dar uma saudação ali naquele púlpito. E Deus me dizia que a intimidade que ela tinha para com Deus, Deus não faz comparação e nem acepção de pessoas. Eu estou contando para que os irmãos compreendam. A intimidade que aquela mulher tinha, o entendimento da palavra, e era até mais do que alguém que estava pregando aquela palavra. E o principal que aquela mulher, que eu aprendi com aquela lição, que aquela mulher tinha, ela tinha humildade. É o que nós temos que ter diante de Deus. Humildade para reconhecer o que Ele tem feito em nossas vidas. Humildade para reconhecer de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou, né? E humildade para que nós sejamos referências, né, para ajudar aqueles aonde estão e que um dia nós estivemos. Porque às vezes a gente olha ali igual aquele caso, em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27 ao 29, Deus diz que escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, amados, nós não podemos fazer assim como Ziba, né, apontar os defeitos, porque às vezes nós olhamos exteriormente, olhamos a situação de nossos irmãos, de nossas irmãs, mas isso não significa nada a respeito da intimidade para com Deus. Não significa que estão desobedientes, não significa que estão no pecado, não significa que não têm o seu caráter para com Deus, não significa que estão prostrados diante de Deus, que são fracos de fé. Deus, Ele age como quer, Ele faz o momento certo. Às vezes nós carregamos enfermidades em nossas vidas e existe um momento que o seu nome, o nome de Deus ser glorificado em nossas vidas, mas nada disso é um termômetro para indicar como nós estamos para com Deus, né? Aqueles amigos de Jó procuravam aonde Jó estava errando. Nós não devemos proceder assim. A comunhão com Deus, ela é individual. Assim como eu tenho essa digital,
né? Cada um tem a sua, né? E Deus, Ele usa essas pessoas que às vezes outros julgam que são fracos, né? Para confundir aqueles que julgam que são fortes. Ele escolhe aqueles que falam, ele é louco, para confundir aqueles que dizem, eu sou sábio. Amém, amados? Que os irmãos reflitam nesta palavra, que a cada dia nós tenhamos humildade, seja estando na fazenda, seja mais ainda quando estiver no palácio. Não pare de servir a Deus, é o que Deus está nos falando. A situação em que encontramos, seja no momento de vergonha, de humilhação, ou seja no palácio, não pode refletir, não reflete a realidade que estamos com Deus. Às vezes alguns estão no palácio, mas não têm a intimidade daqueles que estão ali na fazenda, na humilhação. Porque nós temos que compreender que aquele que serve a Cristo Jesus, ele é humilde de coração. Ele está ali na fazenda, está trabalhando e não está preocupado com o palácio. Ele sabe que vai vir um palácio e ele sabe que quando ele estiver no palácio, ele vai continuar humilde, porque Cristo Jesus está na sua presença. Amém? Eu também estou sempre orando por ti, que Deus a cada dia nos molde, né, nos prepare, porque Ele tem uma obra grandiosa em nossas vidas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.